Será que os filhos têm a obrigatoriedade de prover a alimentação de pais idosos? Sobre o tema, conversamos com o advogado Mauro Freitas, que é presidente da Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Como vai, presidente? Tudo bom, Cris? Nós já estávamos com saudades, presidente. E já lhe perguntando, sim, de fato, os filhos têm a obrigação de prover a alimentação de pais idosos? Então, Cris, essa é uma pergunta recorrente das pessoas, mas uma pergunta que não deveríamos nem levar em consideração, né, como uma dúvida preliminar, se levarmos em consideração que, antes de tudo, uma pessoa que precisa de alimentos, né, ela é, sim, pela dignidade humana, objeto, né, alvo, né, dessa assistência. E o alimentos não é simplesmente a subsistência em termos de alimentos naturais. O alimento são todas aquelas questões que levam a pessoa a ter o mesmo conforto, suprir as suas necessidades. Então, o que dirá ainda mais quando se trata de um pai, de uma mãe, né, um idoso em dificuldade? Pelo princípio da solidariedade humana e somado ainda tudo que diz o Estatuto do Idoso, a própria Constituição também, ao defender a dignidade humana, né, é obrigatório, sim, que nós tenhamos esse olhar, né, de assistência a quem é mais vulnerável. E se nós estamos falando de idosos e pais, que dirá isso, né, ainda mais. Mas realmente há uma dúvida a respeito se, assim como os pais têm obrigação em relação aos filhos, se os filhos também têm em relação aos pais. E a resposta, né, falando de forma genérica, mais abrangente, é que sim, ela há sim essa obrigação. Doutor Mauro, caso essa ajuda não aconteça de forma espontânea, existe algum recurso jurídico para que ela se consolide? Hoje está mais que consolidado, né, que existem sim as ações de alimentos que seguem as mesmas regras, né, dos pais, né, em relação aos filhos e dos filhos em relação aos pais, com relação aos vínculos familiares. Então, há sim essa obrigatoriedade. E aí é uma ação, chamada ação, né, de alimentos, em que demonstrando, né, a pessoa que está buscando os alimentos, que é uma pessoa idosa, que tem filhos em condições de prestar esse alimento, ele tem direito a buscar suprir através dos filhos, né, através desse princípio que é uma solidariedade familiar. Agora, o que a gente tem que sempre lembrar é a necessidade da pessoa, né, quem vai ser o alimentado, né, o alimentando, e quem vai alimentar, né, o alimentante. Então, ainda que a pessoa tenha necessidades reais, né, mas que o filho não tenha essas condições, ele não é obrigado a buscar subsistência, né, de outros sem que antes garanta a sua. E assim também não adianta o filho ser rico, milionário, e a pessoa querer, em função disso, ter condições acima até do que sempre teve na sua vida. Essa é uma questão que ele tem que lembrar sempre. Há que se levar ao equilíbrio entre a necessidade de alguém e a capacidade de outro de prestar esse alimento. Doutor Mauro, aproveitando a sua presença aqui no De Bem com a Vida, eu gostaria que o senhor nos atualizasse sobre o novo conceito de que velhice não é doença, por favor. Pois é, essa é uma questão que tem saído muito na mídia agora, Cris, tá? É em função da CID, né, que são aquele cadastro, né, que arrola os tipos de doenças, né, que devem ser colocadas em atestados médicos, até atestados de óbitos, né, que digam a razão, né, o que aquela pessoa foi acometida. O que acontece é que a Organização Mundial da Saúde ela faz uma revisão sistemática desses códigos, né, com novas doenças, com os novos conceitos que vão surgindo. E eles agora inseriram, né, dentro da CID-11, né, MG2A, que são os códigos que dão esses conceitos,
a questão do envelhecimento como uma das causas, né, que podem levar a algum tipo de quadro que levou a pessoa à morte ou algum tipo de enfermidade. Nós tivemos um grande debate sobre essa questão e uma das coisas que nós percebemos é que no Brasil nós temos a CID, né, como algo muito taxativo. Então, quando um médico coloca no atestado médico ali CID alguma coisa, a gente já sabe que ali é um problema hepático, cardíaco, né? E aquilo ali é muito taxativo. Diz que a pessoa é acometida daquilo e, por ter essa doença, ela é levada quase como uma sentença para processos também, para qualquer ambiente em que precisa justificar aquela doença. Como, por exemplo, para ter uma isenção de imposto de renda para quem teve câncer, né? Então, quem teve essa doença, está enfrentando essa doença, ela tem, por exemplo, direito à isenção do imposto de renda. Então, a Receita Federal leva em consideração aquela CIG. Só que a OMS, ela leva isso mais para fins de dados estatísticos. E ela quer realmente saber, na população mundial, como é que está sendo, né, levada a questão da saúde em cada região, onde tem maior índice de alguma patologia, doença. Então, o CIG ele é levado para outro objetivo, só que no Brasil ficou taxativo. Então, quando ele coloca na CID-11 o envelhecimento como uma das coisas a ser levada em consideração no contexto, o fato é que aqui no Brasil nós podemos ter uma interpretação muito objetiva e taxativa, que vai vincular envelhecimento como uma causa de doença, alguma coisa que possa justificar o CID. Então, está havendo uma discussão, não que a OMS, claro, entenda que alguém que chegou aos 60 a mais seja idoso e, por isso, seja, então, doente. Não é isso. A CID quer demonstrar que o envelhecimento, né, o fato da pessoa já estar com uma senilidade, digamos assim, ela deve ser levada em consideração para a potencialidade daquela doença. Ocorre que aqui no Brasil, sempre, né, como a gente faz as interpretações muito dentro de um sistema de direito positivo, é capaz as pessoas vincularem diretamente o envelhecimento à doença. Então, o que nós fizemos? Via Ministério da Saúde, via discussões que até foram levadas para o Conselho Nacional da Saúde, e do conselho também da pessoa idosa, da onde eu faço parte como conselheiro, nós discutimos essa questão, pedimos, né, orientamos a OMS para que não coloque essa palavra envelhecimento, para que não haja essa vinculação entre envelhecimento, que é uma condição pessoal e é uma fase da vida, né, que não tem nada a ver com envelhecimento. Uma pessoa pode ter 70, 80 anos e ser muito saudável, e uma pessoa pode ser adulta aos 40 e não ser saudável. Então, obviamente, envelhecimento não é doença. Perfeito, doutor Mauro. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar no De Bem com a Vida. E não fique tanto tempo longe de nós.